pessoal! Entre as manifestações eucarísticas milagrosas está o célebre e impressionante milagre acontecido em Turim, na Itália, em 6 de junho de 1453. Vem comigo! Os fatos que culminaram no milagre tiveram início na cidade piamontesa de Exílis, na fronteira com a França. As tropas do país vizinho, chefiadas por Renato d'Anjou, lutavam contra as forças italianas comandadas pelo duque Ludovico de Savoia, que conquistaram a vila de Exílis e saquearam. Alguns soldados tiveram a ousadia de roubar na igreja paroquial tudo aquilo que lhes parecia precioso e até um ostensório de prata que continha uma hóstia consagrada. Puseram tudo em sacos que foram carregados no dorso de uma mula e dirigiram-se para Turim para vender. Chegaram à cidade no dia 6 de junho, justamente no dia de Corpus Christi. Diante da igreja de São Silvestre, numa praça cheia de gente, a mula parou e não houve maneira nenhuma de fazer com que ela prosseguisse, apesar das muitas pancadas. Ela parecia petrificada. De repente, sem que ninguém tocasse as cordas que amarravam os sacos, elas se romperam e os objetos roubados saíram. Mas o ostensório com a hóstia consagrada voou, alcançando uma altura tal que podia ser observado de qualquer ponto da praça, e ali ficou imóvel, flutuando no ar, como se fosse mantido em suspenso por uma mão invisível. Da hóstia irradiaram-se raios de luz vivíssima. Os ladrões sacrílegos ficaram espantados e confusos, enquanto muitas pessoas se lançavam de joelhos a rezar, a chorar e a bater no peito, invocando e suplicando misericórdia. A notícia do milagre difundiu-se como um relâmpago e os habitantes da cidade chegaram em massa. Chegou também o bispo, Dom Luís Romagnono, o qual foi protagonista da segunda parte do prodígio. A custódia abriu-se, mostrando a hóstia milagrosa, fulgurante como o sol ao meio-dia. O bispo mandou que lhe trouxesse um cálice e elevou-o em direção daquela hóstia, suplicando, entre lágrimas, a Jesus sacramentado, pronunciando as palavras dos discípulos de Emaús: "Fica conosco, Senhor." A esta confiante oração, a luz enfraqueceu e mais um milagre. O ostensório caiu no chão, mas a hóstia consagrada, que reluzia intensamente, continuou no ar. O bispo elevou então o cálice e lentamente o corpo de Cristo foi descendo para dentro dele. A hóstia desceu pousando no cálice, que estava nas mãos do bispo, deixando no ar um rastro luminoso que desapareceu logo depois. Formou-se então uma solene procissão. Entre orações e cânticos de júbilo, a hóstia do milagre foi levada para a catedral da cidade, onde ficou guardada. Em seguida, no lugar onde aconteceu o milagre, para sua eterna memória, foi edificada a Basílica do Corpus Christi, uma das igrejas mais importantes de Turim. Esse milagre eucarístico de 1453, que atraiu grande devoção em Turim, desde aquela época até os dias de hoje, foi registrado em várias fontes, das quais as mais antigas são 3 atos capitulares de 1454, 1455 e 1456, além de documentos da prefeitura da cidade. Em 1853, o Papa Pio IX celebrou solenemente o 4º centenário do milagre, em cerimônia da qual participaram São João Bosco e o padre São Miguel Rua. Na mesma oportunidade, o Santo Padre aprovou o ofício e a missa própria do milagre para a Diocese de Turim. Em 1928, o Papa Pio XI elevou a Igreja do Corpus Christi à dignidade de Basílica Menor. A mesma hóstia do milagre foi conservada até o século XVI. Nessa época, o Vaticano ordenou que ela fosse consumida, a fim de não forçar Deus a fazer o milagre eterno e manter incorruptas como estiveram as próprias espécies eucarísticas. Ao visitarmos o Santíssimo no sacrário, lembremos:
Não estamos diante de uma coisa inanimada, nem de um pequeno armário sem nada dentro. De forma misteriosa, Deus, Filho encarnado, com tudo que Ele tem, está vivo ali, à espera do nosso amor e da nossa adoração. Temos visto na explanação de alguns milagres eucarísticos algumas comunhões sacrílegas, em que a hóstia se transforma em carne e sangra. Isso é para nos dar a conhecer a gravidade da comunhão sacrílega. Tal gravidade funda-se objetivamente na coisa que é indignamente recebida e, portanto, injuriosamente tratada. Ora, como esta coisa não é senão o corpo e sangue de Cristo, quem o recebe indignamente torna-se culpado de injúria contra o corpo e sangue do Senhor, como diz exatamente São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Subjetivamente, a gravidade do sacrilégio se funda no fato de o homem tratar a hóstia não pelo que é, o corpo do Senhor, mas pelo que parece, um pedaço de pão comum. A Eucaristia é o verdadeiro pão vivo, o pão da vida e dos anjos, porque sob o que é mera aparência de pão se oculta Cristo glorioso, com sua carne e seu sangue, com sua alma e sua divindade, oferecido ao Pai em estado de vítima, entregue a nós como alimento espiritual. Por hoje é só. Até o próximo capítulo.